A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa live do discipulado. Lembrando que estamos falando a lição 5 do discipulado. Até agora já falamos a lição 1 da Bíblia, falamos também a lição 2, a volta triunfal de Cristo. A lição 3, nós falamos sobre o inferno. E a lição 4, o que acontece depois da morte. E hoje iremos falar sobre o que é necessário para ser salvo, a parte 2, porque a parte 1 nós já falamos. E se você quiser assistir, você pode entrar no nosso site www.igrejabatistaeolan.com.br www.igrejabatistaeolan.com.br. Também você vai encontrar no YouTube. Você vai encontrar lá na nossa página Igreja Batista Eolan. E eu até convido você não somente para entrar, curtir, mas que você possa se inscrever no nosso canal, porque é muito importante. Deus abençoe você que está aí conosco. Obrigado pelo carinho. Então vamos falar hoje sobre o que é necessário para ser salvo. Enquanto isso, esteja compartilhando, esteja curtindo, em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe vocês pela presença. A Marli já está aqui conosco. Bom dia, Marli. Um abraço no seu coração. Deus abençoe. E eu sei que ainda outros estarão acessando. E como fica gravado, esse estudo será uma bênção para muitos. O que é necessário para ser salvo? Parte 2. Nós paramos na quarta pergunta. Colocar a fé em Jesus Cristo. Então, para que você tenha a salvação da sua alma, você precisa colocar a fé em Jesus. E olha o que nós temos aqui a respeito disso. João capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele mesmo proferiu essa palavra dizendo: E como Moisés levantou a serpente no deserto. Inclusive ele fala em João capítulo 3, e é ali que nós encontramos aquele texto bem famoso, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele falou isso no versículo 16. Já no versículo 14, ele fala: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Você observa que ele fala assim como Moisés levantou a serpente. Agora, por que Moisés levantou a serpente? O que Jesus estava se referindo sobre isso? Lembrando que ele estava em vida, ele não tinha passado ainda pela cruz. E ele fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, para que a gente entenda esse contexto, a gente precisa saber lá em Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, sobre esta palavra que se refere ao que Jesus falou. Então partiram do Monte Or. Quem partiu? Moisés, o povo de Israel que tinha saído do Egito e foram agora para o partido do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. Impacientar, eu vejo que é como nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos de pandemia e tem muitas pessoas que não estão tendo mais paciência de ficar em casa, de não fazer mais festa, e aí vai, né? Começa a sair, começa muitas vezes a fazer aquilo que não deve, e por causa disso paga um preço. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito. Então o povo começa agora a se revoltar. E eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, Deus permite para provar o que há no nosso coração. E muitas vezes, como aconteceu aqui com o povo de Israel, Deus permitiu-lhes ir para o deserto para provar o que tinha no coração. E infelizmente eles saíram reprovados. Assim como nós vemos Jó, que passou por uma provação, mas ele saiu aprovado e não reprovado. E a pergunta que fica aí para você
diante da luta, da prova que você está passando, você está murmurando, reclamando contra o líder, contra muitas vezes Deus, contra tudo, ou você está aí ainda louvando e glorificando a Deus e buscando em Deus força para prosseguir? O segredo é ficar firme com o Senhor, não desistir jamais. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse miserável pão. Olha agora o que a Bíblia ainda continua falando. Números 21, do 4 ao 9. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Deus, por causa da murmuração. Deus não se agrada de murmuradores, só fica reclamando, reclamando. E é aquela coisa, se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se faz calor, reclama. Se faz frio, reclama. Nunca está satisfeito. Então, se você está nesse caminho só reclamando, pare de reclamar, que a reclamação só piora. Então, em vez de reclamar, vai orar, vai clamar a Deus. O povo começou a reclamar e Deus detesta reclamação. Deus então envia serpentes abrasadoras que o mordiam e morreu muita gente em Israel. Como nós estamos vendo hoje essa pandemia, né? O vírus está vindo aí matando muita gente. Mas em vez de eu ficar reclamando, eu tenho que fazer a minha parte e confiar em Deus, orar e ter um coração mais grato. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Você percebe que eles provocaram ali a ira de Deus e Deus permite vir as cobras, ou seja, as serpentes. E quando eles percebem que o juízo de Deus veio por causa do que eles fizeram, eles sabiam que eles não tinham condições de orar porque eles estavam em falta com Deus. Não tinha reserva com Deus. Agora eles pedem a Moisés: Moisés, ora ao Senhor. É aquela coisa, nós sabemos aquele que realmente tem condições de orar, de buscar, de interceder pelas nossas vidas. E diz a Bíblia: ora ao Senhor para que tire de nós essa serpente. Moisés, pois, orou pelo povo. Olha o poder da oração. A oração é a chave da vitória. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. Então Deus fala assim: você vai fazer, não é a serpente que está picando o povo e o veneno está matando? Então você vai fazer agora uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. E olha o que Deus está dizendo: e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Aquele veneno não vai ter mais o poder sobre ela. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Não morria. E realmente Deus se manifestando ali, cuidando do povo pela obediência agora de Moisés em fazer a serpente. Mas só para a gente não esquecer, a serpente representava quem? E representa quem na Bíblia? Satanás. Lembra lá de Adão e Eva? Quem foi tentar ali a Eva? A serpente. O diabo na Bíblia é representado como a serpente. Agora, Deus fala para Moisés: faz uma serpente. A serpente está se referindo ali, a serpente de bronze, que não tem vida. E ele diz: coloca sobre uma haste. Todo aquele que olhar para ela, quando for mordido, o veneno não vai ter o poder. E aí Jesus chega lá na frente e fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus estava dizendo? Lá também em Gênesis 3,15, logo depois que o homem peca, Deus fala: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E Jesus fez isso lá na cruz do Calvário, quando ele dá o brado, entregando: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Naquele momento ele venceu ele venceu por nós, os nossos pecados que estavam sobre ele foram agora colocados sobre Jesus e o perdão de Deus veio sobre nós, porque o inocente morrendo pelo culpado.
Mas naquele momento Jesus esmaga a cabeça da serpente, ou seja, o diabo foi vencido. Por isso que era serpente de bronze, que não tinha vida. Ou seja, Jesus representando ali a derrota de Satanás na cruz do Calvário. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E todos que olhavam para aquela serpente de bronze, ainda que não sabiam, estavam olhando sim para o futuro do que Deus iria fazer. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Todo aquele que olhar para Jesus, o poder do pecado, da morte, não vai ter mais poder sobre as nossas vidas, porque através de Jesus nós temos a purificação, nós temos o perdão, nós temos a salvação. Por isso que precisamos olhar para Jesus. E a confirmação disso está aí também em Atos 16:30, um versículo bem conhecido, porque lá a Bíblia fala que Paulo e Silas, pregando o evangelho nas viagens missionárias, dentre elas aconteceu uma situação que eles foram castigados injustamente, foram açoitados, presos, e agora na prisão vê que eles murmurar e reclamar, como aconteceu com o povo de Israel. Eles decidiram louvar a Deus, eles decidiram orar a Deus, e os presos que estavam ali com ele estavam ouvindo. E de repente Deus manda um terremoto tão forte que abre todas as portas ali das celas, e o carcereiro que viu tudo isso, sabendo que as portas estavam abertas e que também os presos poderiam ter ido embora, e naquela época, se algum preso saísse e o carcereiro realmente ele seria responsabilizado e seria morto. E agora o próprio carcereiro pega a espada e vai se matar, e quando ele vai fazer isso, Paulo e Silas falam: não faça isso, ninguém saiu, está todo mundo aqui. E aí ele, vendo essa manifestação, ele fala: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha lá, salvação da alma. Nós não estamos falando o que é necessário para ser salvo, salvação da alma. Então ele faz a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. Atos 16:31. Então, lembrando que Jesus disse: assim como a serpente, Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Moisés, quando levantou a serpente, todo aquele que olhava para a serpente, o veneno não tinha poder sobre ele. A pessoa não morria mais. Ela tinha sido picada, não morria mais. E hoje você que também tem essa atitude de entregar a sua vida para Jesus, o pecado é perdoado e o poder da morte, a morte eterna, não terá mais poder sobre a sua vida, porque crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Promessa linda de Deus. Vamos agora a outra pergunta, a quinta. Jesus é o único que nos pode salvar. Ele levou sobre si na cruz os nossos pecados. Então, voltando a repetir o que nós estamos falando dessa lição, o que é necessário para que eu seja salvo. Então, lembrando agora, Jesus é o único que pode nos salvar. Ele levou sobre si na cruz os nossos pecados, só ele, mais ninguém. Olha 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus. Então, muitas vezes, algumas pessoas dizem: todo caminho leva a Deus. Não. Todo caminho leva a Roma. Não. Porque aqui está dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A própria Bíblia já está afirmando que esse caminho é Jesus, o mediador é Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá. O que está dizendo? Vida eterna. E quem é o pão? Ele. Então só ele pode nos salvar. Não existe outro caminho. Se você não comer desse pão que é Jesus, se você não entregar a sua vida a Jesus, não viver o evangelho de Jesus, você não terá vida.
Olha João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Ele não disse assim, eu sou um dos caminhos. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele deixou bem claro, ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Jesus é o caminho. Jesus é o mediador. Então, tudo que você pedir, lá em João 14,13, fala assim, tudo que pedir em meu nome, crendo e não duvidando, recebereis, em nome de Jesus. Então, quando você for pedir a Deus alguma coisa, não esqueça, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Jesus é a chave que nos liga na presença de Deus. A outra pergunta, ir a Jesus e se entregar a Ele. Olha Mateus 28 ao 30, bem conhecido. Vinde a mim, Jesus dizendo, todos que estáis cansados e oprimidos. Em outras versões fala sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que quando você olha uma pessoa hoje, nos dias de hoje, cansada, oprimida, uma pessoa que muitas vezes já passou da idade, muitas vezes que não tem mais uma expectativa para oferecer alguma coisa, o que o mundo faz? Descarta. Você já está velho demais, você já está cansado demais, está doente demais, então não serve. E Jesus, ele é o contrário, ele fala, você que está cansado, você que está oprimido, você que está aí muitas vezes cabisbaixo, você que está doente, você que está com problema, venha a mim. Hoje, mesmo as pessoas normais, se a pessoa tem problema, ela procura dizer, não quero para mim não, manda para outro. Jesus é o único que fala, você está com problema, você está aí angustiado, está triste, está muitas vezes solitário, está passando por luta, venha a mim. Olha que coisa linda, Jesus nos convida a ir a Ele. E Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não sei se você já viu a respeito do jugo. O jugo é aquilo que era colocado sobre os animais. Muitas vezes nos bois, colocava ali o jugo e diz assim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com certeza, você indo a Jesus, você vai ter essa tranquilidade, você vai ter esse refrigério, porque o fardo, porque lembrando que a pessoa sem Cristo, ela tem o fardo do pecado. Então isso vai cada dia mais aumentando esse fardo e vai ficando mais difícil viver. Mas em Jesus esse fardo é tirado, porque recebe o perdão, a graça de Deus. E ele fala, o meu fardo é leve. Você recebe o perdão de Deus. Olha lá, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O sétimo, o que você precisa para ser salvo? Receber Jesus Cristo como Salvador. Isso mesmo. E olha o que diz a Bíblia, Lucas 19, do 1 ao 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu? O qual era chefe de publicanos e era rico. Você percebe que esse homem era um homem rico. E este procurava ver quem era Jesus e não podia, porque a fama de Jesus por toda parte na época corria. Afinal de contas, Jesus orava e cegos enxergavam, mudos falavam, paralíticos andavam, surdos ouviam, mortos ressuscitavam, pães e peixes eram multiplicados, ele andava sobre as águas, demônios eram expulsos, todos então queriam ver quem era Jesus. E não foi diferente de Zaqueu. E este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele era uma pessoa baixa, e por isso a multidão impedia dele ver quem era Jesus. E diz a Bíblia que, correndo adiante, subiam a um sicômoro, a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Ele imaginou, Jesus vai passar por aqui. E ali ele observou que tinha uma árvore,
E ele falou, olha, então eu vou subir na árvore, quando Jesus passar eu vou ver. E ele não se importou do que os outros iam dizer, porque afinal de contas ele era um homem rico, era um homem conhecido na cidade, mas ele não se importou. Que você também não se importe do que os outros irão falar, se você está ouvindo a palavra de Deus ou não. Muitas vezes que essa preocupação talvez tenta colocar no seu coração. Não, que você tenha a humildade, porque imagine, para Zaqueu subir naquela árvore, ele não tinha calça jeans como nós temos hoje. Era aqueles vestidão, né? Com as túnicas. Para subir numa árvore com aquelas túnicas já era muito... Subir numa árvore já era difícil. Imagina com a túnica daquela. Mas ele sobe. E quando ele sobe, fica ali na expectativa de Jesus passar. Diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Olha que coisa linda! Jesus passou, olhou para onde Zaqueu estava e disse, Zaqueu. Imagina a surpresa de Zaqueu, porque naquele momento ele queria ver pelo menos Jesus passando, mas Jesus foi além. Jesus viu o esforço dele, viu a vontade, o desejo do coração dele e falou, Zaqueu. Jesus sabia o nome dele, Jesus sabia onde ele morava. E Jesus disse, hoje eu vou pousar na tua casa. Olha a alegria desse homem, Zaqueu. E quando isso aconteceu, Lucas 19, do 1 ao 10, desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Então, lembrando que para você ser salvo, você precisa receber Jesus. Por quê? Jesus é o presente de Deus para a humanidade. É aquilo que eu sempre falo. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas que eu preciso reconhecer que sou um pecador e o pecado me separa de Deus. Mas eu preciso saber que Deus me ama, mesmo sendo um pecador, e que Cristo morreu por mim. Ele é o presente de Deus. Se Ele é o presente de Deus, quando você recebe um presente, o que você faz? Você recebe. Então eu preciso receber o presente de Deus, que é Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Ele recebeu com alegria. E ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um pecador. Lembrando que quem conhece o coração é só Deus. E realmente Deus, ele veio para impactar os pecadores. A salvação é para todos aqueles que estão separados dele. Ele está procurando reconciliar o homem com ele. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Olha só, a conversão genuína, o que ela faz com o homem? Quando há conversão, a pessoa deixa as coisas erradas, imediatamente. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse, mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse, olha, eu obedeço os mandamentos. Ele disse, eu obedeço todos. Aí Jesus, vendo que faltava alguma coisa, disse, ainda falta uma coisa. E o que falta? Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir, você vai ter a vida eterna. O que Jesus estava falando para aquele jovem? Olha, o segredo, porque o coração daquele jovem estava naquilo que ele possuía, não em Deus. Ser rico é pecado? Não. Mas você colocar o seu coração na riqueza, esse é o problema. E a Bíblia fala que aquele jovem saiu decepcionado e com certeza se perdeu. Agora, aqui, Zaqueu, Jesus não precisou dizer, você sendo rico vai ter que vender tudo. Não, ele por si só. Olha, eu vou dar metade dos meus bens. Olha, eu vou ajudar os necessitados. Se eu roubei alguém, como cobrador de impostos, eu vou restituir 4 vezes. Sem Jesus falar nada. E você vê que Jesus agora no versículo 9 fala assim, disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Oh, aleluia! Nós estamos falando sobre o que é necessário para ser salvo. Zaqueu, ele recebe Jesus e ele mostra uma conversão genuína. E Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa. Porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, ele veio buscar e salvar. Você
que está aí me ouvindo, que está me assistindo, você que talvez está longe de Deus, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se arrepender, entregue a sua vida a Jesus, lembrando que Ele é o Salvador, faça como Zaqueu, entregue a sua vida e que seja uma entrega real, verdadeira, e que haja uma transformação na sua vida, que as pessoas possam também saber que você agora foi transformado, porque o Espírito Santo habita em você. Olha agora, na continuidade. Preciso então, no 8º, abrir a porta do coração para Jesus. Isso mesmo. Mas o coração tem porta, pastor? Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. E a porta aí é a porta do coração. Lembrando que João 10:10 diz: o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. O diabo, ele arromba a porta. Ele não importa se você quer ou não. Ele entra na sua vida, ele destrói, ele arrasa. Mas Jesus não, ele é educado. Ele vem e bate, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Como é que eu ouço a voz de Jesus? Pela palavra. É o que você está ouvindo aqui hoje. A palavra de Deus está falando e você está ouvindo a voz de Jesus. E abrir a porta, então é quando eu abro a porta, é como o Zaqueu fez, né? Recebeu Jesus. Então abriu a porta, Jesus entra, perdoa, purifica-me, eu me arrependo. E diz assim, ele diz, abrir a porta, entrarei. Olha lá, Jesus entra. Como entrou na casa de Zaqueu. Aleluia, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Agora Jesus vai entrar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. E com ele cearei. O que ele está dizendo aqui? Vai ter comunhão, vai ter relacionamento. Jesus vai se relacionar conosco. E ele comigo. Nós também nos relacionaremos com ele. Intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Que coisa linda. 9ª pergunta. Confiar na salvação que Deus nos concede. Olha aqui, João 10, 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 25, que um dia, no dia do juízo, ele vai separar as ovelhas dos bodes? As ovelhas ele vai colocar à direita, os bodes ele vai colocar à esquerda. As ovelhas ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Ao que estiver à sua esquerda, que é os bodes, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E agora Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Volto a repetir, como é que eu ouço a voz de Jesus? A palavra de Deus. E eu as conheço, Jesus sabe quem é ovelha, Jesus sabe quem é bode. E elas me seguem, olha, seguir a Jesus, seguir os passos, servir a Ele. E ele fala assim, e eu lhes dou a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna? Jesus. Ele é a vida. E jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, nós estamos agora na mão de Jesus. Ninguém, nem demônio, nem Satanás, nada vai nos tirar da mão de Jesus. E ele fala, meu Pai que mas deu, é maior do que todos. Lembra que eu sempre falo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é Deus que nos deu a Jesus. E ninguém pode arrebatá-la. O que é arrebatar? Tirar da mão de Jesus. Ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. É claro que aí há uma questão. Realmente ninguém pode nos tirar da mão de Deus, da mão de Jesus. Mas você tem um livre-arbítrio, você pode sair. Você pode abandonar. E aí não tem o que fazer. Então que você, que entregou a sua vida a Jesus, permaneça, não desvie, não se afaste. E se você se afastou, é tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo de buscar. Olha agora. 10. Você com a sua própria boca convida Jesus Cristo para ser teu Salvador e Senhor. Então eu preciso confessar Jesus, mas confessar de todo o coração. Porque se você perguntar para uma prostituta, ela fala que tem Jesus. Perguntar para um ladrão, ele fala que tem Jesus. Perguntar ali para uma pessoa adúltera, ele tem Jesus. Mas será que ele tem mesmo? Um alcoólatra? É claro que não. A Bíblia fala que os tais não entrarão no reino dos céus. Então, confessar
ter Jesus é muito fácil. Até o diabo muitas vezes confessa. Mas confessar ter Jesus é de todo o coração e trazer isso para a nossa vida através de uma conversão genuína. Então eu preciso confessar com a minha boca. Olha Romanos 10, 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Tem muitas pessoas que falam, pastor, eu já tenho Jesus. Mas a pergunta é, você já confessou? Você já abriu a sua boca e disse, Jesus, eu te recebo, o meu Salvador? Porque é a Bíblia que fala que nós temos que fazer isso. Se você já fez, glória a Deus. Se você ainda não fez, faça. Agora, se você já fez, faça de novo, não tem importância. É aquela coisa da declaração do amor. Se você dizer, eu te amo, para a pessoa que realmente você ama, ela nunca vai se cansar de ouvir. O amor é sempre importante você declarar. Ele diz, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha lá, salvação da alma. Pois com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É isso aí. Eu preciso confessar com a minha boca para a salvação. Então, neste momento, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido você agora a entregar a sua vida a Cristo. Se você já fez, amém, que você faça de novo. Como eu disse, é uma declaração do amor. Jesus nunca vai se cansar de ouvir essa declaração. Então, se você quer fazer essa entrega agora, ou se você já fez, faça de novo. Vamos dizer assim comigo? Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que os meus pecados me separam de ti. Mas eu sei também que o Senhor me ama e provou este amor, enviando o teu único filho para morrer por mim. Por isso, neste momento, eu me arrependo de todos os meus pecados. Peço perdão por tudo que pratiquei e tenho praticado. E eu agora, Jesus, te recebo como presente de Deus para a humanidade e para a minha vida. E eu digo, Jesus, eu abro a porta do meu coração. Faço como Zaqueu e recebo o Senhor. Entra, Jesus, na minha vida. Entra na minha casa, no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E enche-me do teu Espírito Santo e transforma-me cada dia mais. É o que eu te peço de todo o meu coração. O novo nascimento, a conversão genuína. Que eu seja ovelha, que não seja bode. E que eu seja teu discípulo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. A Bíblia fala, se você o fez, e ao mesmo tempo, se você está em Jesus, você tem a vida eterna. É Ele que garantiu. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não é aquela coisa, vai ter a vida eterna. Não, já tem. Mesmo aqui em vida, nesta terra, já tem. Porque é Ele que nos dá a vida e a vida eterna. Continue na presença dEle. Isso será maravilhoso. Agora, questionário para resposta e aplicações espirituais. Lembrando que essa lição, a lição 5, lição 1, 2, 3, 4 e todas as lições do discipulado, você vai encontrar no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai encontrar, logo no início da página, escrito assim, várias situações, a história e tal, e entre elas, discipulado cristão. Você vai clicar lá, vai ter essas lives do discipulado e vai ter também as lições que você pode imprimir, fazer download e assim também até ser canal de bênção para evangelizar outras pessoas. Amém? Então, questionário para resposta e aplicações espirituais. Vamos ali. Como nasce a fé no coração? Romanos 10, 17. Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Nós já falamos sobre isso, mas como é um questionário, é só para reprisar aí. Então, como é que nasce a fé no coração? Através do ouvir a palavra de Deus. Então, muitas pessoas falam, eu gostaria de ter a fé de fulano, a fé de ciclano, mas lembrando que a fé vem pelo ouvir. Toda vez que você ouve a palavra, como você está ouvindo agora de manhã, a fé vem no seu coração. E a Bíblia fala em Hebreus 11, 6,
que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ter fé, ouça mesmo a palavra, leia a Bíblia e a fé virá ao seu coração. O que Jesus disse que cada um tem que fazer? Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus disse que nós temos que arrepender. Então arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que o apóstolo Pedro diz que cada um tem que fazer? Olha lá o que ele fala, Atos 2, 37, 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Lembrando que aqui foi o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E o povo que estava ali ouvindo toda aquela manifestação do poder de Deus, eles agora questionam e perguntam: o que nós devemos fazer? Perguntaram. E Pedro agora fala o seguinte, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiramente, vem o crer. Crer que é um pecador, que está separado de Deus, que Deus o ama, e agora nesse reconhecimento eu entrego a minha vida a Jesus, lembrando que Ele é o presente de Deus. Quando acontece isso, agora vem o desejo de me batizar. Quem crer e for batizado será salvo. E agora o que a Bíblia nos fala, Jesus com 30 anos se batizou no Rio Jordão, por João Batista. Quando ele era pequenininho, a Bíblia fala que ele foi apresentado ao Senhor. Lá em Atos, se não me engano, capítulo 2, que fala sobre que Jesus foi apresentado ao Senhor. E quando ele foi apresentado ao Senhor por Maria e José, agora só aos 30 anos que ele vai então ser batizado. É o que a Bíblia nos fala. E ele fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Uma outra coisa que a gente vê aqui, mas só para você entender aqui, em Lucas capítulo 2, versículo 22. Passados os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui lembrando que Maria e José levam Jesus para ser apresentado. Olha o versículo 21. Completado 8 dias para circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. E agora eles levam então Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. E aí aos 30 anos, Jesus, ele então agora vai até o Rio Jordão e é batizado. Jesus precisava ser batizado? Não, porque não tinha pecado, mas ele deixou exemplo para nós. Ou seja, eu que sou o Senhor e mestre, que não preciso ser batizado, me batizei, quem é você também para não obedecer esse princípio? Então nós precisamos obedecer a palavra. Crer e for batizado, será salvo. E ele está dizendo aqui: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes usa o texto fora do contexto, temos aí igrejas que usam essa palavra: olha, então é para batizar em nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo que Jesus deixou bem claro que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles usam esse texto dizendo: olha, para batizar, Pedro falou que é em nome de Jesus, então vamos batizar de novo. Não, não é assim. Porque lembrando que quando Pedro disse em nome de Jesus, ou seja, da forma que Jesus falou. E isso é tão certo que Jesus tinha dito: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado nas águas, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio em forma de uma pomba e desceu sobre Jesus, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho que eu tenho prazer. Então ali nós encontramos no batismo de Jesus quem? O Filho sendo batizado por João Batista, a pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba, e agora Deus na voz dizendo: é o meu filho que tenho prazer. Então ali nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então que isso seja tirado de dúvida. Quando Jesus fala, o Pedro fala batizando em nome de Jesus, é da forma que Jesus deixou. Ok? Então a resposta: arrepender-se e ser batizado. O que Isaías diz que cada um tem que fazer? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Invocá-lo enquanto ele está perto. Por quê? A morte é uma coisa muito boba. Nós estamos vendo isso na pandemia.
Pessoas que de repente estavam aí saudáveis, estavam conosco e de repente, por causa de uma gripe, por causa, né, de alguma doença ou até mesmo um atropelamento, uma bala perdida, um infarto, e não está mais conosco. Então a Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina, um vapor, que estamos aqui e amanhã não estaremos mais. Quantas pessoas que você conhece que esse ano já partiram? Esses anos já se foram, mostrando para nós como somos frágeis. Então, quando que eu devo buscar o Senhor? Ele está dizendo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto Ele está perto, enquanto eu tenho vida, porque depois da morte não tem mais como ter salvação, diz a Bíblia. Então eu preciso buscar aqui e agora, é neste momento. Em quem Paulo, pergunta 5, em quem Paulo disse que devemos colocar a fé? O apóstolo Paulo. Olha o que ele está dizendo, Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então, em quem devemos colocar a fé? Em Jesus. É em Jesus, não é em Buda, não é em Allan Kardec, não é em Jesus. Só Ele pode nos salvar, no Senhor Jesus Cristo. 6. O que recebe aqueles que se convertem e passa a confiar em Jesus? Olha o que a Bíblia fala, Atos 10, 42, 43. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a Ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão, o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, aquela pessoa que recebe Jesus, como aconteceu com Zaqueu, e se converte, passa a confiar em Jesus, o que ele recebe? O perdão dos seus pecados. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Receber o perdão dos pecados. 7ª pergunta, o que Jesus levou sobre si na cruz? Olha 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo os nossos pecados. O meu pecado, o teu pecado, as nossas faltas. Toda vez que você peca, sabia que você está levando Jesus para a cruz? Os nossos pecados que levaram Jesus para aquela cruz. Naquela cruz era apenas madeira, mas por dentro estava o pecado da humanidade inteira. Então Ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou o preço, a dívida foi cancelada, e agora você foi perdoado. Então você hoje é livre, livre para adorar a Deus, livre para estar na presença de Deus. Então Ele levou os nossos pecados. 8ª pergunta, para quem Jesus mandou pregar o Evangelho? Olha Marcos 16,15, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso que estamos pregando. E eu sei que essa live poderá chegar não somente aqui em Araçatuba, mas também em todo o estado de São Paulo, nos estados do Brasil, na América do Sul, Central, América do Norte, como tem chegado em outros países, no Oriente Médio, no Japão. Esta palavra está sendo pregada e muitos ouvirão e assistirão e serão também impactados, porque Jesus mesmo disse, preguem o Evangelho a toda criatura. É a ordem do Senhor. Então é a todos, sem exceção de pessoas, nós devemos pregar. 9ª pergunta, o que é necessário para que alguém se torne filho de Deus? João 12, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Uma coisa muito importante sobre isso, todos dizem, todos são filhos de Deus. Você sabia que a Bíblia não fala isso? A Bíblia fala que Deus só tem um único filho, unigênito, que é Jesus. Agora, tem como eu me tornar filho de Deus? Tem. É o que nós acabamos de ler, João 12. Todos quanto receberam, tá vendo? Zaqueu, você que já recebeu, você que é um cristão, é você que está vivendo o Evangelho, você agora é filho de Deus, por quê? Você recebeu Jesus. E lembrando que Jesus entrando no seu coração, Ele faz morada. Aí quando Deus olha para você, Ele não vê mais a você. Ele vê o único filho dele dentro de você.
Aí ele te chama de filho, de filha, por causa de Jesus. Então eu só me torno filho de Deus no momento que eu tenho Jesus. Aí a importância de ter Jesus dentro de mim. Deu-lhes o poder de se tornar. Se deu o poder de se tornar, quer dizer que não era filho antes. Então ele está dizendo, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Quem? Aqueles que o receberam. Eu preciso receber Jesus. 10ª, o que o pecador tem que fazer de acordo com os textos abaixo? Olha Mateus 11, 28, 20 ao 30, nós já falamos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que eu preciso fazer? Ir a Jesus. Ele é, sim, aquele que me dá a salvação. Segunda coisa, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então você precisa, o quê? Abrir a porta do coração para Jesus. A outra coisa, o C, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então o que aprendemos aí? Que precisamos seguir a Jesus. E agora o 11, existe outro meio de salvação a não ser por Jesus? Será que existe outro caminho? Olha o que a Bíblia fala. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus já afirmou, não existe ninguém que pode ir até o Pai a não ser por Jesus. Não adianta. Todo caminho leva a Deus. Não, não é isso. A Bíblia fala que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Olha lá, em nenhum outro há salvação. Todos realmente foram pessoas exemplares, Moisés, Elias, Pedro, João, Tiago, Maria, todos, nós vamos vê-lo nos céus, vamos abraçá-los, vamos conversar com eles, mas Jesus disse, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. É muito sério isso. Olha agora, salvação foi por você só em Jesus. Então, em nenhum outro há salvação a não ser Jesus Cristo. Vamos agora. C. 1 João 5, do 11 ao 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ele já nos deu. É só você tomar posse. E esta vida está em quem? Em seu Filho. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. A vida está nele. Olha o que a Bíblia afirma agora. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é aquela coisa, ter Jesus não é somente dizer de boca eu tenho Jesus. Como eu já falei, a prostituta fala que tem Jesus, o ladrão fala que tem Jesus. Mas será que eles têm mesmo pelas atitudes? Não. Ter Jesus é muito mais do que falar. É ter atitude, é entregar, é mostrar os frutos, é uma conversão genuína, é viver a luz de Cristo, porque lembrando que mesmo nas igrejas, todo mundo fala que é de Jesus, está aqui cantando, louvando tal, e Jesus fala que dentro mesmo da igreja tem o joio e o trigo. Então que aprendamos não ser joio, mas ser trigo, porque se eu for joio, infelizmente eu vou ser no dia do juízo colocado para secar e tacar fogo. Mas aquele que é trigo vai ser colocado no celeiro. Seja você trigo, seja você uma pessoa convertida, genuína, que nascida de novo, porque Jesus disse em João 3 para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no céu. E olha que ele era um homem religioso, mas religião em si não salva, quem salva é Jesus. Vamos agora, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O D, 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então aqui é representando Jesus, na cruz, ele pega na mão de Deus e pega na mão do homem para a reconciliação, através de Jesus. E aí nós temos uma historinha bem conhecida de uma mãe que vivia com o marido, com o filho, e muito bem, aquela paz maravilhosa, mas um dia o filho e o pai
houve uma discussão muito forte e eles romperam o relacionamento. Deixaram de conversar, deixaram de ter aquela amizade que é tão importante para a família. E foi passando o tempo, até anos, e aquele pai irredutível, coração duro para perdoar o filho também não perdoava o pai, não se comunicava, e a mãe foi tentando ali a reconciliação e nada. E isso para uma mãe, para uma esposa, é muito triste. E ela foi adoecendo e eles não perceberam. Até que agora ela estava à beira da morte, acamada, e estava para dar os últimos suspiros. E agora ela convida o marido e o filho até vir até ela. E quando eles chegam, ela diz, olha, eu estou morrendo. Mas antes de eu partir, eu quero dizer o seguinte, eu estou morrendo por causa de vocês. Por causa que vocês não se conversam mais, por causa que vocês não se comunicam mais, e eu fui me adoecendo e vocês não perceberam. E agora, naquele momento de morte, ela chega e fala para o marido, dá a mão. E o marido deu a mão para ela, e ela pede para o filho, diz, dá a sua mão. E o filho dá a mão. E agora ela coloca a mão do filho e da mão do pai junto. E quando ela coloca a mão um do outro junto, naquele momento ela morre. E os dois se abraçam e choram, e naquele momento há reconciliação. Nada mais é do que Cristo fez por nós. Lá na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. Ele pegou na mão do Pai e pegou na mão de nós e nos reconciliou através da sua morte. Jesus nos reconciliou, Jesus nos salvou. É o único mediador, Jesus Cristo, que pode nos salvar. E olha agora, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só Ele pode libertar o homem do pecado. Só Ele pode nos tirar dessa escravidão terrível que Satanás colocou sobre nós. Então eu quero agora, em nome de Jesus, orar com você, para a gente estar finalizando a lição 5, o que é necessário para ser salvo. Mas antes eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco. Obrigado por todos vocês. A Carol, obrigado aí pela companhia, viu, Carol? O Mário, o Márcio, Deus abençoe. O Douglas aí, a Renata, as crianças lá na Alemanha, Deus abençoe. O Alex, um abraço para você, para seus pais. Que bom tê-lo aí conosco. Quem está nos ajudando hoje na filmagem aqui é o Lucas. O Lucas está aqui ó, com a gente, nos ajudando, né? E isso facilitou, até para a gente não ter que apertar o botão, vir para cá, desliga de novo, ter que levantar. Então ficou mais prático, ele está nos ajudando, graças a Deus. Então um abraço para o Lucas e toda a família. Também o Milton, um abraço para você, um abraço para a Milena, um abraço para a Alessandra, Deus abençoe. A Ângela Gabas, Deus abençoe, viu, Ângela? Com certeza está aí na casa da minha mãe, está ajudando aí na parte da manhã. Um abraço para minha mãe, para a Elza também, para o Fausto, toda a nossa família. Deus abençoe. A Carol está dizendo, santo é o nosso Deus. A Luzinete, bom dia, Deus abençoe. Amém, minha querida. Lá de Penápolis, olha que coisa gostosa. A Marli também, bom dia. Um abraço no coração de vocês, em nome de Jesus. Eu sei que outros estarão entrando, estarão aí compartilhando, e a Deus toda a glória. Lembrando que nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br. Você vai encontrar essas lives lá e também no YouTube. Acesse lá, inscreva-se, e é importante a sua inscrição, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, te agradecemos por esta lição tão rica que fala sobre o que é necessário para ser salvo. Abençoa esta pessoa que assistiu, mas essa lição, que o Espírito Santo continue falando ao coração dela, trazendo conversão, libertação, entendimento. Tira, Senhor, todas as vendas dos olhos e haja uma transformação pelo teu poder, um novo nascimento genuíno em cada coração. Também eu abençoo aquela pessoa que está aí preocupada com o dia de hoje, com essa semana. Traga a solução para os seus problemas, traga a cura das enfermidades, abençoa o casamento, abençoa as finanças, abençoa os sonhos. Se tem alguém desviado, que volte para os caminhos do Senhor. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, sabendo que Ele é o Salvador, que Ele é o presente de Deus, que o faça e possa viver eternamente conforme a palavra de Deus. Venha curar, venha libertar, nos livrar dessa pandemia, nos livrar, Senhor, das tentações, livrar de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe você, lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós iremos falar amanhã, das 10 às 11 da manhã, a lição 6, você não pode perder. E lembrando que ao terminar essas lições, aí sim deixaremos de estar tendo essas lives, a não ser as lives dos cultos, porque os cultos estão para voltar. No dia 30 estaremos tendo aí 4 cultos, a igreja vai estar voltando e tendo 4 cultos, e também na quinta-feira teremos 2 cultos, para a glória do Senhor. Então que você compartilhe, que você curta, que você comente, para a glória do Senhor. Um abraço no coração, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.